Lívia estava absorta em seu esboço quando Rafael se aproximou. "Posso me sentar?" perguntou ele com um sorriso tímido. Ela assentiu e ali, entre pincéis e xícaras de café, começou a história deles. O café à beira do Guaíba era um refúgio para Lívia. Ela se sentava naquela mesma mesa todas as manhãs, observando o movimento das águas e desenhando em seu caderno. Rafael, por sua vez, nunca havia notado a jovem artista antes. Mas naquele dia, algo fez desviar o olhar do processo judicial que estudava e fitar os traços delicados de Lívia. "Posso me sentar?" A voz de Rafael quebrou o silêncio. Lívia olhou surpresa para o estranho que se aproximava. Ele tinha olhos escuros e uma expressão curiosa. "Claro", respondeu ela, empurrando o caderno para o lado. Rafael se acomodou na cadeira oposta e o aroma do café se misturou com o cheiro de tinta e papel. Rafael era um advogado em ascensão, sempre de terno e gravata. Lívia, por sua vez, usava roupas coloridas e tinha os cabelos presos em um coque bagunçado. Enquanto ele falava sobre processos e metas profissionais, ela compartilhava seus sonhos de expor suas telas em galerias renomadas. Os olhares se cruzavam e o som das gaivotas lá fora parecia abafar o burburinho da cidade. Naquele café, entre risadas e histórias, Lívia e Rafael descobriram que suas vidas se entrelaçavam de maneira inesperada. Ela via nele a seriedade que lhe faltava e ele encontrava na jovem artista a liberdade que tanto ansiava. O aroma do café e o som das gaivotas pareciam prenunciar algo maior, o destino que os uniria para sempre. Agora, com os corações acelerados e as mãos trêmulas, Lívia e Rafael trocavam números de telefone. O café, antes apenas um local de passagem, tornou-se o marco de um encontro que mudaria suas vidas para sempre. E assim, entre pincéis e xícaras de café, eles começaram a escrever sua própria história de amor. O amor entre Lívia e Rafael era como uma aquarela vibrante, mas aos poucos as cores começaram a desbotar. As noites de vinho e risadas deram lugar a silêncios incômodos e olhares esquivos. Lívia percebia que algo estava errado, mas não conseguia decifrar os segredos que Rafael escondia. Uma tarde, enquanto caminhavam à beira do Guaíba, ela finalmente decidiu confrontá-lo. "Rafael", disse ela, olhando para o reflexo das águas calmas, "o que está acontecendo conosco? Você tem estado tão distante." Ele suspirou, seus olhos evitando os dela. "Lívia, há coisas que eu não posso compartilhar, coisas do passado." "Passado?" Lívia sentiu a frustração crescer dentro dela. "Não podemos construir nosso futuro se você não confiar em mim." Sob a lua, eles costumavam fazer promessas. Prometiam estar sempre um ao lado do outro, enfrentando qualquer obstáculo. Mas quando a ex-namorada de Rafael entrou em trabalho de parto, ele escolheu estar ao lado dela, deixando Lívia com o coração partido. As palavras sussurradas perderam o encanto e se transformaram em mentiras. "Lívia", Rafael disse, sua voz trêmula, "eu não esperava que isso acontecesse. Eu só queria estar lá para o nascimento do meu filho." "Seu filho?" Lívia sentiu o mundo girar. "Você nunca mencionou um filho." Ele olhou para o chão. "Eu não sabia como contar." Lívia sentiu a traição como uma faca no peito. Ela se perguntava como Rafael poderia ter feito aquela escolha, como poderia ter priorizado outra mulher em um momento tão crucial. O aroma do café no mesmo lugar onde se conheceram agora parecia amargo, e o som das gaivotas ecoava a dor que ela sentia. "Eu não posso mais, Rafael." Lívia enxugou as lágrimas. "Não posso ser a segunda opção." Ele segurou sua mão. "Lívia, eu te amo. Mas o amor não é apenas palavras bonitas, é ações." Ela se levantou, deixando-o ali sozinho. O café à beira do Guaíba, que antes era o cenário de encontros apaixonados, tornou-se o palco da despedida. Lívia e Rafael se olharam pela última vez, e ela soube que não havia mais volta. O destino que antes parecia promissor, agora se desfazia como uma tela rasgada. O amor floresceu, mas a traição o murchou até não restar mais nada. Agora, Lívia precisava decidir se seguiria em frente, pintando novas telas com cores diferentes, ou se ficaria presa à lembrança daquele café e da traição que a dilacerou. Lívia transformou seu pequeno apartamento em um ateliê. As paredes eram cobertas por telas em branco, esperando para ganhar vida. Enquanto embalava seu filho nos braços, ela mergulhava nas cores, nos traços, nas emoções. A maternidade não a impediu de criar, pelo contrário, ela se tornou uma força motriz. "Você não pode ser mãe artista", repetiam. Mas Lívia pintava com o bebê no colo, misturando tintas enquanto ninava. Ela sabia que a resistência estava na sua arte, na sua capacidade de transcender os limites impostos.
Em uma exposição de arte local, Lívia conheceu André, um escultor com olhos profundos e mãos calejadas. Ele entendia a luta, a paixão, a necessidade de criar. Os dois compartilhavam histórias de noites em claro, de sonhos que não cabiam em molduras. Você é incrível, disse André, tocando a tela de Lívia. Sua maternidade é sua maior obra. Lívia sorriu, e a sua escultura é como um pedaço do meu coração. Com André ao seu lado, Lívia sentiu-se livre. Ela não precisava escolher entre ser mãe ou artista. Podia ser ambos. Juntos, eles criaram um espaço onde a maternidade e a criatividade dançavam em harmonia. O bebê dormia no berço enquanto eles esculpiam e pintavam, compartilhando risadas e segredos. Nossos filhos crescerão cercados por arte, disse Lívia, olhando para o pequeno quadro na parede. André beijou sua testa. Eles aprenderão que a vida é uma tela em branco, esperando para ser preenchida. Lívia nunca parou de pintar. Seus quadros ganharam reconhecimento, suas esculturas adornaram praças e galerias. Ela ensinou seu filho a misturar cores, a moldar argila, a sonhar com as mãos sujas de tinta. E quando ele cresceu, ele continuou a jornada, honrando o legado de uma mãe que desafiou todas as expectativas. A maternidade e a arte se entrelaçaram na história de Lívia, e sua jornada se tornou uma ode à resiliência, à paixão e à liberdade de criar. Lívia observou Rafael enquanto ele arrumava suas roupas no antigo quarto. Ele parecia mais magro, os olhos carregando o peso das escolhas erradas. Eu estava perdido, repetiu, como se buscasse redenção nas palavras. Você é minha âncora, disse Rafael, tocando o retrato deles na parede. Sem você eu me afoguei, mas Lívia hesitou. O amor ainda pulsava em seu peito, mas as feridas eram profundas. Ela precisava de tempo para entender se a âncora poderia sustentar o peso da confiança quebrada. Rafael não desistiu. Ele cozinhava o prato favorito de Lívia, deixava bilhetes na geladeira, plantava flores no jardim. Estou mudando, prometia. Por você, por nós. Lívia olhava para o bebê nos braços. Ele era a lembrança viva do amor que compartilharam. Precisamos reconstruir, disse a si mesma, como uma tela em branco. As semanas se transformaram em meses. Lívia e Rafael conversavam à luz das velas, relembrando os momentos bons e enfrentando os fantasmas do passado. Ela pintava novamente, mas o quadro permanecia inacabado. Como eles. Às vezes a redenção é um processo lento, disse Rafael, acariciando o cabelo dela. Um dia Lívia olhou para o mar. As ondas quebravam na praia, levando e trazendo segredos. Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão. Eu te amo, disse ele com a voz rouca. Ela olhou para o horizonte. Eu também te amo, mas o tempo não apaga tudo. Eles ficaram ali esperando pelas marés da redenção, enquanto o sol se punha e a lua surgia, iluminando o caminho incerto. Lívia ficou parada no ateliê, os pincéis em uma mão e a foto de Rafael na outra. O cheiro de tinta e a luz suave das janelas criavam um santuário de possibilidades. Ela olhou para a filha, adormecida no berço. A pequena respirava com a inocência de quem ainda não conhecia as escolhas difíceis da vida. Rafael, o homem que partira e voltara, esperava do lado de fora. Ele era a paleta de cores que havia preenchido sua juventude, mas também o cinza da traição. A arte, sua verdadeira paixão, estava ali, esperando para ganhar vida nas telas. Escolha, Lívia, sussurrou a voz interior. Rafael ou a arte, amor ou expressão. Lívia mergulhou os pincéis na tinta. As cores se misturaram, dançando na paleta como lembranças e sonhos. Ela pintou o rosto de Rafael, os olhos cheios de arrependimento. Depois esboçou a silhueta da filha, a promessa de um futuro. A arte é minha âncora, murmurou. Ela me sustenta quando o mundo desaba. Mas Rafael estava ali, batendo a porta. Ele também era parte da tela inacabada. Lívia olhou para a filha e soube. O verdadeiro apoio vinha das tintas, das cores, da própria vida que ela criava. Quando a porta se abriu, Rafael entrou, os olhos buscando os traços dele mesmo na tela. Lívia, disse, eu estava perdido, mas voltei por você. Ela o encarou, o coração dividido entre o passado e o presente. A arte é minha redenção, respondeu. Ela me ensinou a esperança, a transformação. Rafael se aproximou, tocando a pintura. E eu? Onde estou nessa tela? Lívia sorriu, a mão sobre o ventre. Você está aqui, Rafael, na paleta das minhas escolhas, no quadro da nossa história. E juntos criaremos algo novo. A esperança despertou como o sol nascente iluminando o ateliê e os corações dos amantes. Os papéis assinados eram como pinceladas finais em um quadro doloroso. Lívia e Rafael se olharam pela última vez, os olhos carregando anos de amor e desgaste. O divórcio era a trilha que separava seus destinos.
Lívia encontrou refúgio no pequeno ateliê. As paredes eram testemunhas silenciosas de sua dor. Ela se afundou nas tintas, nos traços, nas cores que expressavam o que as palavras não podiam. Cada pincelada era uma libertação, uma busca por si mesma. Rafael, por sua vez, encontrou um novo propósito. Ele se envolveu com causas sociais, dedicando-se a mudar o mundo. Nas ruas, ele protestava contra injustiças, erguendo cartazes e vozes. A redenção estava em cada passo que dava. Às vezes, Lívia espiava as notícias na TV. Via Rafael, o homem que um dia amara, agora lutando por justiça. Ela se perguntava se ele também buscava redenção pelo que acontecera entre eles. Um dia, Lívia pintou um quadro. Rafael em meio à multidão, olhos determinados. Ela capturou a força e a fragilidade nele. Quando terminou, soube que era hora de enfrentar o passado. No centro da cidade, ela o encontrou. Rafael estava cercado por ativistas, mas seus olhos encontraram os dela. Lívia, sussurrou, eu mudei. Ela sorriu, lembrando-se dos momentos bons e ruins. Eu também, respondeu. A arte me salvou. Eles se abraçaram, duas almas separadas, mas ainda conectadas pelas tintas e pelas memórias. O ateliê e as ruas se entrelaçaram, e a redenção estava ali, no encontro de dois corações quebrados. As flores nas mãos de Rafael eram como um poema silencioso. Lívia olhou para os lírios brancos e sentiu o passado e o presente colidindo. Eu também te amo, ela sussurrou, mas a dor da separação ainda estava lá, como uma tinta indelével em sua alma. Eles se sentaram no ateliê, as telas testemunhando o que viria a seguir. Rafael falou sobre suas lutas, suas mudanças, e Lívia compartilhou suas descobertas na arte. Precisamos recomeçar, ele disse, olhando-a nos olhos. Ela assentiu, mas não podemos apagar o passado. Podemos apenas pintar novas camadas sobre ele. E assim eles começaram de novo. O ateliê se encheu de cores, de risos e de lágrimas. Eles aprenderam a misturar tintas e sentimentos, a criar algo único. A redenção estava ali, nas pinceladas suaves e nos beijos roubados. Uma tela permaneceu vazia por semanas. Lívia e Rafael a olhavam, indecisos. Era um quadro inacabado como eles. O que falta? Perguntou Rafael. Lívia sorriu. A última pincelada, a que diz eu te perdoo. Eles pintaram juntos, cada traço selando o passado e abrindo espaço para o futuro. O ateliê se tornou um santuário de amor e recomeços. E naquela tela, eles escreveram sua história de redenção, uma pincelada de cada vez. Lívia se via em uma encruzilhada, as opções se desdobrando diante dela como caminhos divergentes. A carreira, com suas promessas de sucesso e realização profissional, competia com a maternidade, com o desejo de segurar um bebê nos braços e sentir o coração pulsando em uníssono. Ela pintava essa dualidade em suas telas. Os traços fortes representavam a luta interior, enquanto as cores vibrantes expressavam a intensidade das emoções. O vermelho ardente simbolizava o amor, o azul profundo, a independência. Uma tela permanecia inacabada no canto do ateliê. Lívia observava os pincéis hesitantes. Carreira ou maternidade, murmurou para si mesma. Amor ou independência? Ela mergulhou na tinta, misturando os dilemas. O verde esperançoso se misturou ao amarelo da coragem. Não há respostas fáceis, repetiu, traçando linhas que se entrelaçavam como os caminhos da vida. Lívia decidiu que não precisava escolher apenas um. Ela poderia ter ambos, desde que encontrasse o equilíbrio sutil entre os mundos. A carreira não precisava ser um obstáculo à maternidade, e o amor não deveria sufocar sua independência. Ela pintou mãos estendidas, segurando flores e diplomas. Os olhos da mulher na tela refletiam determinação e ternura. Eu posso ter tudo, murmurou Lívia, finalmente preenchendo o quadro inacabado. A tela estava completa. Lívia a chamou de a obra-prima da vida. Era uma celebração das escolhas difíceis, das dualidades que a tornavam humana. A carreira e a maternidade dançavam em harmonia, e o amor e a independência se entrelaçavam como fios de ouro. Ela pendurou a tela no ateliê, um lembrete constante de que a vida não era preto e branco. Às vezes as respostas estavam nas cores que criávamos, nas escolhas que abraçávamos. E Lívia sabia que sua jornada estava apenas começando. Dona Rosa era uma presença constante no jardim ao lado. Seus cabelos prateados brilhavam sob o sol e seus olhos carregavam histórias de décadas. Lívia, com seus dilemas e telas inacabadas, encontrou nela uma confidente improvável. A vida é como uma tela em branco, disse Dona Rosa, enquanto as duas compartilhavam chá na varanda. Pinte com coragem, minha querida. Não tenha medo das cores fortes. Lívia levou as palavras de Dona Rosa para o ateliê. Ela pegou um pincel e mergulhou na tinta.
o vermelho da paixão, o azul da liberdade, o verde da esperança. Ela pintou a amizade que florescia entre elas, traçando linhas que se entrelaçavam como os galhos de uma árvore. Dona Rosa observou, os olhos marejados. A verdadeira família está além do sangue, disse ela. É o apoio inesperado que nos sustenta. Lívia criou um retrato de Dona Rosa. Os cabelos prateados ganharam vida na tela, e os olhos carregavam a sabedoria de uma vida bem vivida. Ela entregou o quadro à vizinha, que o segurou com mãos trêmulas. Você pintou minha alma, disse Dona Rosa, e eu te ensinei a pintar com coragem. As duas mulheres continuaram a compartilhar momentos no jardim. Lívia aprendeu sobre as escolhas difíceis de Dona Rosa, as cores que ela havia escolhido ao longo dos anos, e Dona Rosa ouviu os dilemas de Lívia, oferecendo apoio e conselhos. Juntas, elas pintaram uma tela invisível, uma amizade que transcendia gerações. E Lívia percebeu que a verdadeira família estava ali, nas palavras sábias e nos sorrisos compartilhados. Rafael mergulhou de cabeça no projeto social. Ele ensinava jovens artistas de rua a expressar suas almas através das tintas e das paredes cinzentas da cidade. Lívia o acompanhava, observando com admiração enquanto ele ajudava a transformar realidades. Você me inspirou, disse Lívia a Rafael quando o sol se punha e as luzes da cidade começavam a brilhar. Você é como um quadro em branco, esperando para ser preenchido com cores vibrantes. Uma noite, após uma sessão de pintura com os jovens, Rafael e Lívia ficaram sozinhos no ateliê. Os pincéis estavam manchados de tinta e o cheiro de criatividade pairava no ar. Lívia se aproximou, os olhos brilhando. Eu não consigo resistir, disse ela, e o beijou. Foi um beijo entre pincéis, entre tintas e paletas. Um beijo que selou um novo começo para os dois. Rafael e Lívia continuaram a trabalhar juntos. Suas telas se misturavam, criando uma sinfonia de cores e emoções. Eles pintaram o amor que florescia entre eles, com traços suaves e intensos. A verdadeira arte está na conexão, disse Rafael, enquanto misturava tons de azul e rosa. E nós encontramos isso aqui entre tintas e paletas. O projeto social se expandiu, e Rafael e Lívia se tornaram uma equipe formidável. Eles pintaram murais nas ruas, espalhando mensagens de esperança e transformação. E à medida que o sol nascia sobre a cidade, eles sabiam que haviam encontrado um novo horizonte juntos. Entre tintas e paletas, Rafael e Lívia descobriram que a vida era uma tela em branco, esperando para ser preenchida com coragem, amor e arte. Lívia expôs suas telas em uma galeria de arte, cada uma contando sua jornada. As cores vibrantes e os traços expressivos revelavam sua paixão, suas lutas e suas vitórias. Rafael estava lá, segurando a mão da filha pequena. Ela olhou para as telas com admiração nos olhos. Você é incrível, disse Rafael a Lívia. Essas telas são mais do que arte, são pedaços da sua alma. Lívia sorriu, sabendo que a verdadeira arte não estava apenas nas tintas e pincéis, mas na vida que ela havia criado. A filha deles, com seus olhos curiosos, tocava uma das telas, como se buscasse entender o mundo através das cores. O título da exposição mudou. Agora era mais do que uma história de amor e traição. Era sobre escolhas, redenção e a beleza das cores que se entrelaçam. Os visitantes da galeria comentavam sobre a profundidade das telas, sobre como elas os faziam refletir sobre suas próprias jornadas. O YouTube também aplaudiu. Um vídeo sobre a exposição viralizou e Lívia e Rafael foram convidados para entrevistas em programas de TV. Eles compartilharam não apenas a história das telas, mas também a mensagem por trás delas. A capacidade de transformar dor em beleza, de pintar novos começos, mesmo quando o passado era sombrio. E assim, entre tintas e paletas, Rafael e Lívia continuaram a escrever sua história. Uma história que inspirou outros a encontrarem a arte em suas próprias vidas, a abraçarem as cores que os definiam e a pintarem seus próprios quadros finais.